Sejam todos bem-vindos, que Deus abençoe cada um de vocês. Hoje é dia 1º de abril, é feriado hoje, é feriado porque é aniversário da minha mãe. Desculpa, dia 1º de maio, né? É feriado porque é aniversário da minha mãe. Hoje vocês sabiam que é aniversário da minha mãe? É hoje mesmo, dia 1º de maio, dia do trabalhador. Galera, parabéns para todos vocês aí. Feliz Dia do Trabalhador. Se tem uma classe que trabalha, é a nossa equipe, né? Porque muitos aqui trabalham no horário comercial, das 8 da manhã às 18 e ainda fazem a construção do seu negócio, né? Então sejam todos muito bem-vindos. É um prazer estar com todos vocês aqui agora nesse momento. Eu pedi para reunir vocês justamente por conta que eu precisava, né, olhar no rostinho de cada um de vocês, precisava ler o nome de cada um de vocês e agradecer, né? Agradecer por tudo que vocês construíram agora nesse mês de abril. Gente, foi fantástico. Sabe? Foi incrível, foi maravilhoso, foi sensacional. Tudo, 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 tudo. O que vocês construíram agora no mês de abril foi o nosso recorde, praticamente aí 110 mil pontos. Sabe o que é isso? Isso é pontuação de duplo diamante. Então significa que quando sair a nossa nova graduação de diamante, vocês já vão fazer parte de uma equipe que é duplo diamante. Então, realmente vocês estão de parabéns, tá bom? Eu fiquei muito emotiva de ontem para hoje, eu fiquei muito pensativa, porque hoje faz exatamente 2 anos. Faz exatamente 2 anos que eu comecei a conversar com o Jean. Eu nunca vou me esquecer disso. Por quê? Porque fazem exatamente 2 anos que eu rompi com a empresa que eu trabalhava. E, enfim, eu vou contar minha história certinho, do início ao fim, para todos vocês. Por isso que eu chamei vocês aqui hoje, para vocês entenderem um pouquinho da nossa caminhada, entenderem um pouquinho da nossa linhagem, digamos assim, da nossa missão, dos nossos valores. E eu acredito que isso seja muito importante para cada um de vocês. Então, hoje, dia 1º de maio de 2021, fazem exatamente 2 anos que eu comecei a conversar com o Jean, há 2 anos atrás, né? Então, para quem ainda não me conhece, eu vou me apresentar aqui. Meu nome é Gláucia, eu sou a filha mais velha de uma família de 4 irmãos, né? Tenho meu pai, a minha mãe, mais 4 irmãos. Sempre na minha casa quem trabalhou foi meu pai. Eu lembro da época que meu pai sempre ganhou um salário mínimo para sustentar 4 filhos, né? E foi tudo sempre muito difícil. Eu nasci em Porto União, Santa Catarina. Quando eu tinha mais ou menos 5 anos de idade, o meu pai recebeu um convite para ir morar numa fazenda. No interior do Paraná, em Tijucas do Sul, uma cidadezinha muito pequena em Tijucas do Sul. Ele recebeu o convite e foi pra lá. E eu morei numa fazenda no meio do mato, sem contato com nada. Eu morei numa fazenda até mais ou menos os meus 12 anos. Então eu cresci numa fazenda e eu fiquei lá muito tempo da minha infância, né? Onde a gente se reunia na sala da casa para ver a televisão preto e branco, porque a nossa televisão não tinha cores, e aí o patrão do meu pai deu uma TV para ele naquele ano, né? E aí a gente se reunia para assistir Super-Homem, os 4 filhos, né, da minha mãe. E só meu pai trabalhava na fazenda para conseguir sustentar toda a família, né? E depois desse tempo, o que aconteceu? A gente saiu da fazenda e nós fomos morar em outra cidade, né? E aí a gente rodou 2 cidades. Nós fomos para Mandirituba, depois de Mandirituba a gente foi para São Bento do Sul, ou foi o inverso, eu não lembro agora. A gente foi para São Bento do Sul, até que surgiu a oportunidade, pela primeira vez, do meu pai comprar um terreno aqui em Porto União.
E aí a gente voltou para Porto União, eu acredito que eu tinha 16, 15, 16 anos mais ou menos. E aí o meu pai todo feliz que comprou um terreno e tal e tal. E aí quando a gente chegou, eu imaginava, né, um terreno plano, ele é um terreno bonito, onde se possa construir uma casa, né? E aí quando a gente chegou aqui em Porto União, ele disse assim, ah, aquele é o terreno. Eu nunca me esqueço que eu pensei assim, ele não comprou um terreno, ele comprou um barranco. Era realmente numa ladeira assim, ele comprou um terreno que era numa ladeira assim, em pé, totalmente em pé. E aí a gente foi morar numa casa pra cima desse barranco, que a casa ela não tinha banheiro, ela não tinha nem banheiro para tomar banho e não tinha banheiro nem para fazer as necessidades também, né? Então o que que meu pai fez? Meu pai construiu uma patente pra gente ir no banheiro e na parte de baixo ele construiu um banheiro. Só que o banheiro que ele construiu pra gente tomar banho ele não tinha chão, então ele só cercou com algumas madeiras aquele espaço pra gente tomar banho e aí ele colocou aquele estrado que tem assim no chão, né? Ele colocou aquele estrado no chão pra pra gente não pisar na terra, né, pra tomar banho. E por ali a gente ficou alguns anos até ele conseguir dinheiro para levantar a casa, né? Comprar as madeiras da casa e levantar a casa. Então a gente ficou pagando aluguel naquela casinha por alguns anos, né? E eu lembro que nunca ele tinha condições de pegar uma pessoa para ajudar ele, né? E aí o que que ele fez? Eu, como era a filha mais velha, eu fazia tudo na casa. Eu fazia pão para minha mãe vender, eu cozinhava, sempre soube cozinhar, porque minha mãe sempre me ensinou desde o início. Eu fazia limpeza da casa, lavava a coberta, minha mãe não tinha máquina de lavar, então eu, Gláucia, subia no tanque, pisoteava, né, as cobertas pra, pra lavar. Eu que era a máquina, digamos assim, da minha mãe para lavar a coberta. E eu lavava roupa, limpava a casa, cuidava dos meus irmãos, fazia tudo dentro da minha casa, né? E aí chegou o tempo de ajudar o meu pai na construção da casa e eles falavam que pena que a Gláucia não era um homem, né? Porque se fosse um homem ia poder ajudar mais o meu pai. E mesmo eu sendo menina, sempre, tipo, magrinha, né? Nunca tendo muita força, eu que ajudava o meu pai a tirar aquele barranco em pé, tirar aquele barranco e tirar a terra para tentar aplanar o terreno. E aí a gente tirou realmente no carrinho de mão, tirou a terra até deixar o terreno plano para que ele conseguisse construir, né? Isso eu tinha 15, 16 anos mais ou menos. E eu sempre trabalhei, né, com a minha mãe, sempre trabalhei com meu pai. Teve uma época que eu trabalhava com a minha mãe num terreno que num espaço que ele tinha 2 metros por 1. Ela lixava peça de. Ela lixava puxador de madeira e eu ajudava ela na produção, porque ela ganhava por milheiro, né? E quanto mais ela ganhava, mais ela tinha dinheiro para fazer o quê? Para comprar comida, para comprar carne, para comprar as coisas básicas de uma casa para sustentar os 4 filhos, né? E eu ajudava ela sempre, mas eu não ganhava dinheiro, né? Até hoje eu falo pro Serginho assim, filho, meu pai nunca me deu R$ 1 para me levar para escola porque ele não tinha dinheiro. E hoje a gente, graças a Deus, tem condições de dar dinheiro pro Serginho, para ele levar para escola, comprar lanche, tudo isso que a gente não teve no passado, né? E aí o tempo passou e eu comecei a trabalhar de estagiária na Pernambucanas, né? Não sei se alguém conhece Pernambucanas, mas Pernambucanas tem no estado do Paraná, São Paulo, tem em Santa Catarina também. Antigamente tinha no Rio de Janeiro, hoje em dia não tem mais no Rio de Janeiro, né? Mas eu trabalhava na Pernambucanas. Eu comecei como estagiária na Pernambucanas, né? Trabalhei em outros lugares antes, né, de ser contratada na Pernambucanas.
E nesse meio tempo que eu trabalhava na Pernambucanas, eu com 17 anos mais ou menos, eu conheci o Sérgio, que é o meu esposo até hoje, né? E a gente namorou por 5 anos. E nesse meio tempo que eu trabalhava na Pernambucanas, eu fui contratada na Pernambucanas ganhando R$ 180. Eu lembro até hoje que eu ganhava R$ 180 e eu fiquei muito feliz porque eu nunca tinha R$ 1, né? Fiquei muito feliz. E aí eu tirava meu dízimo, mas assim, eu devia para a cidade inteira porque eu não sabia que aqueles R$ 180 não dava para comprar muita coisa, né? Então, quando eu comecei a trabalhar, eu fui gastar o dinheiro, né? Eu nem tinha recebido ainda, eu fui gastar o dinheiro. Eu comprava na cidade inteira. E aí eu dava meu dízimo e não sobrava dinheiro para nada. E assim foi. Eu fui contratada como temporária na Pernambucanas. Depois de temporária na Pernambucanas, eu fui contratada como efetiva. Eu entrei como caixa, né? Atendente de caixa. Depois de caixa, eu fui pro crediário, fui promovida pro crediário. Depois do crediário, fui promovida para produtos financeiros, vender serviço financeiro. E depois de serviço financeiro, fui promovida a coordenadora de serviço financeiro. E por último, eu fui promovida a supervisora regional de todas as lojas da região. Eu fui promovida a supervisora regional. Viajei pelas cidades por muitos anos, visitando todas as lojas e treinando todas as lojas, né? A Pernambucanas foi uma escola sensacional, porque ela pagava a minha viagem para todos os estados, ela pagava estadia de uma semana mais ou menos para todos os funcionários irem para um centro de treinamento na Pernambucanas. E a gente ficava lá com todos os custos de passagem, todos os custos de hospedagem, alimentação. A gente ficava lá por 1, 2 semanas sendo treinados pela empresa naquela época, sem custo algum. Então foi aonde eu cresci muito como profissional, né? Aí em 2010 eu recebi uma ligação aqui em Santa Catarina, que era para mim ir para São Paulo conversar com a minha gerente. Cheguei em São Paulo, a minha gerente me demitiu, falou que já não estava dando certo. Por quê? Porque eu não concordava com muitas coisas que eram feitas na empresa, eu era muito rebelde, não sabia me comportar e eu fui demitida, né, em 2010. E aí eu já estava casada há 2 anos, viajando e casada com o Sérgio há 2 anos, e aí eu fiquei em casa, né? Fiquei em casa, descobri que eu tinha uma família, descobri que eu tinha um marido, descobri que eu tinha uma casa, descobri que eu era uma esposa, descobri que eu fiquei ausente por muitos anos, e aí eu fiquei em casa com meu esposo e pensei, poxa vida, o que eu vou fazer da minha vida, né, agora em 2010. Aí em 2010, de 2010 a 2012 mais ou menos, eu iniciei a minha autopeças, porque meu esposo ele tem uma retífica de carro, ele conserta o motor dos carros. E em 2011, 2012 mais ou menos, eu abri uma autopeças para ajudar ele a vender peça de carro, né? Assim, aqui na minha casa mesmo, sem local físico, atendendo virtualmente e atendendo os clientes da retífica, e eu fiquei vendendo peça de carro nesse período, né? E aí, no prazo de 2012, 2013, por aí, o que aconteceu? O meu irmão resolveu abrir um negócio com alguns amigos dele. E esse negócio era camiseta cristã. Eles queriam comprar camisetas cristãs. Isso em 2013, 2014, mais ou menos. Eles queriam comprar camisetas cristãs e começaram a divulgar. E a hora que ele me mandou aquelas fotos, que o Felipe me mandou aquelas fotos, que é o meu irmão, cara, eu fiquei, assim, totalmente apaixonada. Porque se hoje em dia você fala assim, aqui na minha cidade não tem nada disso, imagine lá em 2013, 2014, que não existiria de forma alguma, né? E aí eu lembro que eu fiquei apaixonada pelas fotos, eu queria tudo pra mim e passou que ele não conseguiu investimento inicial para fazer o primeiro pedido, né? Então eles desistiram do projeto, eles não fizeram nenhum pedido daquela mercadoria. E eu fiquei com aquilo na minha mente, eu acho que passou mais de um ano, né? Passou mais de um ano. E um dia eu resolvi perguntar para ele, quem é aquela empresa? Da onde que você ia comprar aquelas peças? Me passa o contato. O Felipe me passou o contato na hora da pessoa responsável
pela venda das camisetas, eu entrei e eu fiz o primeiro pedido com muito medo, porque era muito longe da minha casa, era do outro lado do Brasil, e eu fiquei com muito medo, fiz o primeiro pedido. E aí eu pedi, né, realmente eu pedi 50% de entrada para algumas pessoas que também queriam as camisetas. Eu pedi 50% de entrada para garantir que quando a camiseta chegasse, as pessoas iam ficar com a peça também, e por conta do dinheiro também. Pedi 50% de entrada e eles me deram. E depois de alguns dias, com muita demora, cara, eu acho que demorou mais de 2 meses. Eu até tinha desistido, achei que tinha caído num golpe. Com mais de 2 meses chegou o primeiro pedido. Depois que chegou o primeiro pedido, na hora eu me apaixonei. Nossa, na hora eu já não queria entregar para os clientes. Eu abri aquelas peças, eu fiquei assim encantada, eu fiquei maravilhada. E assim, o mundo todo se transformou para mim naquele momento que eu vi aquelas camisetas, porque a gente envolvida com a palavra do Senhor Jesus Cristo, quando acha um negócio assim, esse negócio ele faz total diferença na nossa vida, porque é como se tudo aquilo que a gente sempre sonha se encaixasse, porque você vai poder a minha vontade era de dar as camisetas para as pessoas, para que elas pudessem usar e levar a mensagem, levar o evangelho e vestir, levantar a nossa bandeira, de tão apaixonada que eu fiquei. E aí eu comecei a comprar dessa empresa e me envolver com o dono, conversando e estando mais próxima com o dono dessa empresa. E aí eu comecei, chegou inverno, né? Passou alguns meses e eu parei de vender porque chegou inverno. E inverno aqui na minha cidade dá menos 5 graus negativo, é muito frio, então ninguém usa camiseta, né? E aí eu já fiquei triste de novo, eu pensei, poxa vida, eu vou ter que parar de vender camiseta, eu vou ter que parar de trabalhar com isso, né? E aí eu disse assim, Senhor, me traz uma solução agora, nesse momento, me traz uma solução, porque eu não quero parar com esse negócio, né? Eu fiquei muito chateada, porque eu não tava fazendo nada, porque era inverno, e naquela época ninguém fazia moletom. E eu pensei, poxa vida, eu não vou conseguir fazer? Meu Deus, me ajuda. E aí, o Espírito Santo falou comigo, né? Eu tava orando, o Espírito Santo falou comigo em oração, ele disse assim, Gláucia, se aí na sua cidade não tem quem compre camiseta, em outros lugares onde é calor o ano inteiro, você vai encontrar pessoas que queiram comprar essas camisetas, né? E foi aí que eu comecei a pesquisar por cidades onde era calor o ano todo, pesquisar por cidades onde tinha um índice de gente cristã alto. Eu fui pro Google fazer isso, né? Eu comecei a pesquisar. Depois do Google, o que eu fiz? Eu fui pro Facebook. E aí dentro do Facebook eu comecei a pesquisar pelas cidades. Cidade que fazia calor, então eu pesquisei nome porque eu nunca entendi de geografia, eu nunca entendi de localização, eu nunca entendi de estado, onde é frio, onde é calor. Até então eu não entendia nada disso, né? Não sabia que no Nordeste sempre era calor. E aí eu comecei a ficar mais envolvida com isso. E aí eu entrei no Facebook, do Facebook eu comecei a publicar dentro dos classificados. Eu comecei a entrar naquela cidade como se eu fosse moradora. A minha intenção é, eu vou me passar por moradora dessa cidade para que as pessoas achem que eu era de lá, né, onde fazia calor. E eu comecei a colocar as fotos, só colocar foto das camisetas, sem saber o que ia acontecer. E nesse momento que eu colocava as fotos dentro das cidades, naquela época, as pessoas começavam a me chamar. E eu só com o telefone normal, né? Sem ter o WhatsApp Business, sem ter texto, sem ter treinamento, sem ter ajuda, sem nada. Eu começava a conversar com as pessoas sozinha, né? E eu falava, olha, eu trabalho numa empresa, assim, assim, assado e tal. Porque o dono dessa empresa, ele também era uma pessoa muito jovem. E ele falava pra mim assim, Gláucia, se vira. E quando ele falava assim, se vira, o que a Gláucia aqui imaginava? Imaginava que ele era muito inteligente, dono de uma empresa, dono de uma marca, ele sabia tudo e ele não tinha tempo pra me atender. Eu, Gláucia, na minha inocência, imaginava isso. Com o passar dos anos, eu fui descobrindo que ele não sabia fazer nada. Por isso que ele me mandava eu me virar.
Ai, Glaucia, se vira, faz aí sozinha, não tem tempo de te atender. Era a frase que eu ouvia, né? E aí, por conta disso, eu tentava que ele me ajudasse. Eu não conhecia ninguém, sozinha aqui da minha casa, no interior. Por conta disso, eu comecei a buscar informação sozinha, na verdade, criar. Porque eu nem era de ver muito tutorial, naquela época isso nem existia. Eu comecei a criar muitas coisas com a ajuda do Espírito Santo, que é até o ponto de nós estarmos aqui hoje, né? Tudo que vocês fazem hoje foi o Espírito Santo que me deu aqui na minha casa sozinha, sem ajuda de ninguém. E eu lembro que o meu marido falava assim pra mim: Glaucia, isso não é confiável. Glaucia, esse rapaz não é confiável. Glaucia, esse negócio não vai dar certo. Glaucia, isso que você tá sonhando não existe. Né? Porque ele também implantou, no tempo que eu estava trabalhando com ele, a plataforma de utilizar o marketing multinível como ferramenta para crescimento da empresa. Me deixou responsável por toda a empresa, por treinar toda a empresa. Eu tinha milhares e milhares de revendedores, né? Nós não éramos tão bons quanto nós somos hoje aqui dentro da Presente de Deus. E aí, o tempo foi passando e eu fiquei responsável por toda a empresa, por toda a marca, por todos os revendedores, por todas as decisões, por tudo que acontecia, né? Eu tomava a frente e ele falava, ok, pode fazer. E aí, chegou algum tempo, né, do nosso relacionamento que o Senhor começou a me trazer, né? A luz começou a trazer algumas situações que aconteciam dentro da empresa, que não eram situações transparentes, com a palavra do Senhor Jesus Cristo. Ele começou a trazer algumas informações que até então por mim eram desconhecidas e eu comecei a saber. E a partir desse momento eu comecei a ficar incomodada e ter muito atrito, né? E aí o Espírito Santo, um belo dia, na maior calma, no belo dia não, porque foi no dia 30 de abril de 2019, eu lembro até hoje, foi ontem, há 2 anos atrás. O Espírito Santo começou a me incomodar, e eu nunca senti tanta paz no meu coração como eu senti naquele dia. E aí o Espírito Santo falou pra mim assim: Glaucia, esse é o ponto. Ou você, sabendo de tudo isso, concorda e diz sim, eu faço parte de tudo isso, ou você se posiciona. E aí eu lembro, até hoje, eu saí caminhar com o Sérgio. E aí a gente foi conversando e ele disse assim: olha, faça aquilo que você sentir no seu coração, faça aquilo que o Senhor te instruir. Eu cheguei em casa, eu peguei o meu telefone e eu disse pro dono daquela empresa, eu disse assim, a partir de hoje eu estou me desligando, eu não trabalho mais com você, eu vou te dar um tempo para que você coloque alguém no meu lugar, eu posso treinar essa pessoa por você, eu tenho registrado tudo no meu celular, tudo que eu falei, eu posso te dar um tempo para treinar, para que eu possa treinar outra pessoa para ficar no meu lugar, mas a partir de hoje eu não vou mais trabalhar com você, com essa empresa e tudo mais. E eu tomei aquela decisão ali no dia 30 de abril, de não trabalhar mais com esse negócio que envolva o nome do Senhor, né? Porque eu fiquei muito marcada, eu fiquei muito decepcionada em as pessoas usarem o nome do Senhor Jesus Cristo para fazerem coisas que não são de acordo com a palavra do Senhor. E eu prometi para mim, quando eu tomei aquela decisão, eu disse assim, eu não vou mais trabalhar com empresa nenhuma a partir de hoje. Eu não vou me envolver mais nesse negócio aonde você usa do Senhor, usa da palavra, usa da Bíblia para você fazer coisas que eu estou vendo aqui. E eu prometi para mim naquele momento. Mas aí, ao invés dele ganhar o tempo dele, ele foi lá e anunciou para a empresa inteira que ele tinha me demitido, que eu não fazia mais parte da empresa, cortou todos os meus acessos, perdi tudo que eu tinha construído em todos os anos. E aí eu anunciei no meu Instagram, anunciei no meu status do WhatsApp que eu estava me desligando oficialmente daquela empresa. E no momento que eu anunciei no meu Instagram que eu estava me desligando daquela empresa, o Jean na mesma hora me mandou mensagem. Só que eu nem sabia
que o Jean me seguia, eu nem sabia que ele tava no meu Instagram. Eu nem imaginava, porque eu tenho de carreira ao mesmo tempo que a Presente de Deus tem de vida, né? A Presente de Deus iniciou lá em 2015 e eu iniciei em 2014, nesse mundo de moda cristã. E aí o Jean me chamou na mesma hora para conversar. Aí eu falei pro Sérgio, olha, mais um sem vergonha aqui, querendo abusar de mim, querendo se aproveitar de mim. E eu fiquei muito chateada, né, do Jean ter me chamado, eu não queria conversar com ele, eu tava muito magoada, eu pensei assim, a história vai se repetir mais uma vez, mas eu não vou deixar, eu tava muito braba, muito irritada, e eu disse assim, eu não vou deixar, e não, e não, e não, e não. E eu sei, gente, que resumindo, a gente conversou o feriado inteiro, e eu sempre na defensiva, sempre assim, conversando e respondendo, e ele na maior doçura sempre, porque ele tem isso, isso é dele, educação, doçura, transparência. Ele disse assim pra mim: se você não quer conversar comigo, vamos conversar só sobre experiência do negócio, né? E aí a gente começou a desenrolar uma conversa sobre a experiência do negócio. E aí conversamos o dia inteirinho, o dia inteirinho, o dia inteirinho. Foi como se fosse o mundo inteiro acontecesse durante aquele dia 1º de maio de 2019. E aí eu fiquei aqui na minha casa, né? O mundo acabou, eu não tinha mais nada pra fazer, não tinha mais nada com que me ocupar, e eu agitada o dia inteiro e tal. E decidida a nunca mais trabalhar com isso, e falava para todas as minhas líderes que estavam me procurando, me chamando e falando: Glaucia, o que vai ser dessa empresa sem você? E agora o que a gente vai fazer, Glaucia? Não tá dando certo, aqui tá um caos e tal e tal e tal. Até que a Valéria chegou pra mim, a Valéria tá aqui na reunião, a Valéria chegou pra mim um belo dia e ela disse assim: Glaucia, eu sei ser líder. Eu aprendi com você. Olha a Valéria dando um tchau. Dá oi aí, Valéria, pra galera. Liga seu microfoninho pra dar um oi pro pessoal. Oi, pessoal, graça e paz, boa tarde. Tá passando um filme aqui na minha cabeça agora, meu Deus, muito forte isso, muito forte. A Valéria é o motivo de eu estar aqui hoje, hein? Aí eu trancada, fiquei trancada ali atrás da minha casa, num quartinho. Eu fechava a cortina pra ficar tudo escuro, não queria ver ninguém. E aí a Valéria disse pra mim assim: Glaucia, eu só sei fazer isso. Eu só sei liderar, eu não sei vender, eu não sou boa vendedora. Eu gosto de liderar. E a minha equipe não pode ficar assim. A minha equipe precisa de uma empresa responsável, a minha equipe precisa de uma empresa, eles precisam continuar ganhando, eles sobrevivem disso, Glaucia. E aí eu pensei comigo, poxa vida, meu Deus, se a Valéria vai recomeçar e ela falou pra mim, eu vou procurar outra empresa. E eles não sabiam que eu tava conversando com o Jean. Eu acho que eles não sabiam, né? E aí eu disse assim: poxa vida, se a Valéria vai procurar outra empresa, por que eu, Gláucia, não posso procurar outra empresa também, né? E aí o que eu pensei? Eu vou me cadastrar e vou colocar a Valéria nessa empresa. Dito e feito, no dia 10 de maio, procurei o Jean, fiz o meu cadastro, paguei o meu 190, né? Mas eu falei pra ele assim: Jean, eu não quero ter nenhum patrocinador, né? Eu quero ser direta da empresa, eu quero receber as informações direto da empresa, porque naquela época eles construíam profundidade. Eles colocavam um abaixo do outro para que todo mundo fosse beneficiado. E eu falei, eu não quero isso, eu quero ficar direto com a empresa. Por isso que hoje nós somos duas redes separadas, tem a rede do Fabiano e tem a rede da Gláucia, porque eu sou direta da empresa, né? E aí eu pensei, eu não vou me comprometer com ninguém até eu ter segurança dentro dessa marca. Por quê? Porque eu já tinha passado por muitas experiências negativas no meu passado, né? E aí eu entrei e foi aquele vucu-vucu. Na hora que eu entrei, todos os meus líderes praticamente da outra empresa vieram e se cadastraram comigo na Presente de Deus, né? E trouxeram alguns dos seus revendedores também. Mas eu acho que se contar nos dedos hoje aqui, a gente não tem nem 10. E aí eu fiquei por alguns meses observando, né? Arisca, observando, testando, pesquisando. Por quê? Porque eu não sou o tipo de pessoa que eu vou colocar alguém numa furada, né? Ou que eu vou colocar alguém para que essa pessoa seja prejudicada.
Então eu fiquei sim por vários meses, né, observando a empresa, o comportamento do Jean. Eu fiquei observando tudo, 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 tudo. E aí, a partir de então, eu fiquei olhando, poxa vida, olha isso. Quando a minha caixa chegou com nota fiscal, gente, vocês não fazem ideia do que é receber uma caixa com nota fiscal da mercadoria cheia, porque outras empresas não fazem isso, elas sonegam o imposto de renda, né? O imposto do produto. Quando a minha caixa chegou com a nota fiscal, eu já vi que era tudo diferente. Só que eu não sabia, gente, que naquele momento, lá em 2019, o Senhor estava começando um processo de honra na minha vida, né? Eu trabalhei por vários anos na empresa anterior e por todos esses anos diante do Senhor, eu recebi na minha conta um único saque no valor de R$ 3.000. Durante 6 anos, mais ou menos, eu recebi um único saque de R$ 3.000, né? E eu trabalhava de graça mesmo, eu trabalhava sem cobrar, porque eu amava, porque eu acreditava, porque eu sonhava. Eu trabalhava porque eu imaginava aonde tudo aquilo ia parar, né? Só que o que eu não sabia é que o Senhor me deixou 7 anos lá no deserto, né? Padecendo mesmo em todas as áreas da minha vida, padecendo com a minha família, padecendo comigo, padecendo com o dono, padecendo com revendedores, sofrendo, sendo amassada por 7 anos. E aí, quando eu disse sim para presente de Deus, o Senhor começou o processo de honra na minha vida. Foi difícil? Gente, foi muito difícil chegar até aqui. Foi muito difícil chegar com um volume de pessoas numa reunião gigantesco. Foi muito difícil chegar a fazer 110 mil pontos. Quando entrei na Presente de Deus, a empresa toda fazia 15 mil pontos num pau brabo, com muita dificuldade de vender 15 mil pontos, duas equipes juntas. E aí foi. O Senhor foi nos abençoando e o Senhor foi trazendo cada um de vocês. Vocês são respostas de oração, né? Então, por que eu tô trazendo vocês aqui, né, hoje para contar a minha história? Porque não foi fácil chegar aqui. Eu não sou uma dondoca que fica com as pernas para cima, sem fazer nada o dia inteiro, né? O meu ritmo de trabalho geralmente são mais de 12 horas por dia de trabalho. Eu não estou aqui para colocar ninguém numa furada, numa empresa que vai fazer mal para você, vai fazer mal para sua família, porque eu já passei por isso e eu não quero e eu não desejo isso para vocês. Então eu sou uma pessoa transparente, eu sou uma pessoa de carne e osso, assim como vocês que estão aí na ponta. Eu sou uma pessoa que tem muito cuidado com aquilo que vocês vão viver e principalmente com as experiências que vão marcar o seu futuro, o seu presente profissional. Eu tenho muito cuidado e responsabilidade com a família de cada um de vocês que está aqui me ouvindo hoje, daqueles que vão ouvir essa reunião, né? Então eu não sabia que quando eu falei sim para Presente Deus, tudo aquilo que eu tinha sonhado que eu ia construir na outra empresa, o Senhor, ele trouxe e me preparou no deserto, mas não era para eles lá não, era aqui para Presente de Deus. Era para o Jean, né? Era para a mãe dele, era para todos os funcionários da empresa. O Senhor me preparou em outro terreno para que eu estivesse aqui hoje, para que eles fossem abençoados, né? Por muito tempo as pessoas falavam pra mim assim: Glaucia, abre a tua marca, Glaucia isso, Glaucia aquilo. Gente, eu não tô aqui por ambição. Eu não tô aqui pra ficar famosa, eu não tô aqui pelo dinheiro. Eu nunca tive isso. E isso, graças a Deus, eu nunca tive por conta da minha mãe e do meu pai, que nunca foram pessoas ambiciosas. Sempre se contentaram em ter a comida do dia, sempre se contentaram em ter aquilo para viver aquele dia. Eles nunca pensaram: ah, eu tenho que ter um carro, eu tenho que ter uma bicicleta, eu tenho que ter uma moto. Eles nunca pensaram nisso. Tanto que eu sou assim hoje, eu me contento com o que eu tenho no dia. Eu não tenho, tá bom? Eu tenho, tá bom também, né? Então eu nunca tive ambição. E esse é o nosso DNA. E é por isso que o Senhor nos honra. É por isso que o Senhor nos trouxe até aqui, é por isso que o Senhor nos abençoa.
É por isso que o Senhor está me dando cada um de vocês, porque Ele sabe a nossa necessidade e Ele sabe aquilo que nós merecemos. Hoje eu sentei na cama hoje cedo com meu esposo e falei assim, eu sonhei até aqui. Eu nunca sonhei a ter mais do que isso, né? Então, tudo que acontecer a partir de hoje não é porque eu sonhei, porque o meu sonho, inclusive, ele é limitado. Eu não sei nem sonhar. Mas eu sei que Deus vai fazer por conta da minha vida. Muitos de vocês voltarem a sonhar. Muitos de vocês realizarem os seus sonhos. Se eu fosse uma pessoa que tivesse ambição, talvez a gente estaria mais longe, né? Mas eu prefiro ser obediente do que pagar o preço, né? Eu prefiro estar na presença do Senhor e receber só aquilo que Ele tem para me dar. Enfim, eu acredito que todos os seus sonhos eles vão se realizar. Eu achei que tudo estava acabado naquele 30 de abril. Eu achei que todos aqueles anos de trabalho eram mentira. E eu achei que eu era uma boba por estar sonhando com o futuro, com muitas pessoas vestindo uma camiseta de Jesus. Mas hoje a gente tá aqui, vendo um sonho se realizar. E foi Deus que realizou, não foi eu não. Foi Deus que trouxe cada um de vocês. Foi Ele que me presenteou com cada um de vocês. Eu esperei 7 anos pro sonho se realizar. Ouvi muitos nãos. E ouço até hoje muitos nãos, né? Nunca tive alguém para pegar na minha mão, para me ajudar. Eu nunca tive ninguém para me ensinar. Eu nunca tive um mentor. Eu nunca li um livro de marketing multinível. Eu mando vocês ler, mas eu nunca li. Eu nunca li um livro de marketing multinível. Mas o primeiro que eu li, só tá escrito aquilo que tá escrito na Bíblia. Eles não têm intuição para escrever nada. Tudo aquilo que eles ensinam nos livros de liderança é o que está escrito na Bíblia. E a Bíblia eu já li algumas vezes. Então tudo que eu tenho foi Deus que me deu, foi Deus que me trouxe. Sozinha aqui na minha casa, sem ajuda de ninguém. E hoje eu tenho pessoas maravilhosas que estão fazendo muito mais do que aquilo que eu sei. E o que eu tenho para dizer para vocês é: fiquem na dependência do Senhor. Voltem a sonhar. Voltem a buscar Ele, porque é Ele que traz, é Ele que faz, né? E nunca, nunca desconfiem das minhas intenções com vocês, porque eu não tenho ambição nenhuma dentro de mim. Eu só sonhei até aqui. E daqui pra frente eu não sei o que vai acontecer. Eu sei que vai ser grande. Mas é um caminho desconhecido que a gente vai trilhar junto, né? A gente vai conhecer esse caminho junto e a gente vai aprender a se comportar nesse caminho junto, né? Então, essa sou eu. Eu espero que um dia a gente possa se conhecer pessoalmente, que eu possa olhar no seu olho, agradecer por cada camiseta que você comprou, por cada camiseta que você colocou no corpo de alguém, levando o evangelho do Senhor Jesus Cristo, sim. Porque sem Ele nós não somos nada, sem Ele nós não podemos fazer nada, né? E daqui pra frente, vocês saibam que vocês estão
no meus 7 anos de colheita. Então aproveite isso. Não é eu que decidi me dar 7 anos de colheita, 7 anos de honra, assim como o Senhor tem me dado. Ele decidiu dar. Assim como ele decidiu dar para José no Egito, honrar o José no Egito, ele está me dando agora nesse momento. Então aproveite desse momento, volte a sonhar. Volte, né, a andar na presença do Senhor Jesus Cristo, volte a buscar Ele todos os dias, para que Ele possa te honrar também, tá bom? Gente, desculpa pelo tempo, desculpa pela demora, mas é isso. Vocês querem falar alguma coisa? Querem comentar alguma coisa? Fiquem à vontade, é só abrir o microfone de vocês. A Érica falou aqui, Gláucia, você tem a unção de José. Foram 7 anos de sequidão e receberá 7 anos de abundância. E é exatamente isso que está acontecendo. Valéria, Amália, que tá comigo desde o início. A Valéria, gente, eu conheci ela por conta que eu trabalhei na Pernambucanas com a cunhada dela. A cunhada dela que me trouxe ela, viu? É verdade, gente do céu. Por isso que eu falei, tava passando um filme aqui. A presença de Deus, gente, também é resultado de muita oração, porque eu era formada, mas me encontrei com um problema muito sério com a minha filha. E eu precisava muito de algo que eu pudesse ficar em casa, que eu pudesse estar mais próximo, né, da minha família, do meu lar. E eu conheci a Glaucia num momento assim muito terrível na minha vida, né? Foi um confronto muito grande. Trabalhar muitos anos fora de casa, de ser formada e de repente me encontrar num universo tão diferente. E o interessante é que tinha que acontecer mesmo, porque a minha cunhada ela foi um instrumento de Deus naquele momento. Ela me apresentou a outra empresa onde eu conheci a Gláucia e na mesma semana que ela me cadastrou, ela parou de fazer o negócio. E eu fiquei, gente, simplesmente perdida, sem saber o que fazer, para onde ir. Aí eu falei, gente, eu acho que eu vou partir para essa Gláucia aqui. Eu não sei quem que ela é, mas eu preciso ver, eu preciso que alguém me ajude a continuar. Ou realmente falar, olha, obrigada, mas eu tô saindo. E eu lembro que no dia que eu decidi procurar ela, foi justamente com essa frase, né, Gláucia? Olha, eu agradeço muito, é legal tudo isso, mas assim, eu tô perdida, isso aqui não é para mim, eu vou parar. E aí ela, com toda a sabedoria, com toda a mansidão, com toda a calma, disse, ei, espera, você nem começou o negócio, como é que você vai parar, né? Não, vem cá que eu te ajudo. E foi assim, gente, foi dessa forma, do jeitinho que ela é hoje. Hoje a Glaucia é até mais, né, para a glória de Deus, é uma mulher mais centrada, uma mulher mais focada, tem realmente colhido os frutos, mas ela é desse jeitinho mesmo, gente. Amiga, conselheira, mãe, quando tem que puxar a orelha, ela puxa, quando tem que sentar no colo, ela senta, quando tem que chamar a gente para a realidade aqui, né, de amadurecimento, ela chama. E eu só tenho a agradecer a Deus, né? Realmente agradecer a Deus, porque ele faz tudo, gente. Ele transforma, ele muda o caminho, mas é tudo para a glória dele, né? Às vezes a gente não entende, a gente às vezes é rebelde, né? Eu tava falando ontem numa reunião que nós tivemos rapidinho, né, Glaucia? Que às vezes a gente, quando Deus começa a nos abençoar, a gente tem que tomar muito cuidado com isso, porque quando Deus começa a nos abençoar, infelizmente, às vezes a gente não cochila o nosso, os nossos olhos se despertam e se abrem para outros horizontes, né? E nem sempre os outros horizontes é o que Deus quer, gente. Eu tive aí a um pé de sair e foi uma luta também. E essa mulher que está aqui, que é a Gláucia, também disse, tá, então se você acha que esse é o caminho, então vai. Não é por minha causa que você vai ficar, né? Pelo mover do Espírito Santo e para a glória de Deus, eu estou aqui ainda, né, Glaucia? De trancos e barrancos, quase lá, mas Deus me trouxe de volta e eu me sinto uma ovelha desgarrada, a qual o Senhor trouxe, o Senhor trabalhou,
e para a glória dele eu também tenho visto aí o mover dele, assim como na vida dela, e eu creio que isso vai transbordar na vida de todos nós, porque eu não tenho visto nada de que desabonasse ou que dissesse você, não, muito pelo contrário, né? A gente já te pedi perdão por aquele momento, e, e eu creio que é só vitória em Cristo Jesus, né? Ele sabe de todas as coisas, ele trabalha no nosso viver de uma forma espetacular, né? Quando a gente percebe isso, como ele nos ama e como ele cuida de nós, é que é gostoso. E aí é que a gente vê o quanto tudo isso vale a pena, né? O quanto vale a pena. Amém. Obrigada, Gláucia. Gratidão Imagina. eterna, viu? Imagina, Valéria. Obrigada a você, hein? Ah, Amália, fala você um pouquinho. Amália. Será que travou pra Amália? Imagina, Valéria, meu microfone estava desligado aqui. Muito, muito, muito obrigada. Obrigada por tudo. Que Deus te abençoe. Pode ter certeza que o seu tempo de colheita ele já chegou, viu? Amém. Amália, Boa tarde a todos. Estão conseguindo me ouvir? sim. Gláucia, o que eu tenho para lhe falar, que sempre falo para você, minha gratidão a você por tudo que você representa para mim, por tudo que você faz por mim. Tantas vezes eu pensei em desistir, mas não devido ao presente de Deus, não devido ao nosso trabalho, mas às lutas que você sabe como é. Mas você sempre está ali como um esteio, né? Aquilo que você fala. Quando a gente não tem ninguém, né? Que não foi a sua história diferente da nossa, nós temos uns aos outros, né? Ouvindo a sua história, eu estava chorando aqui, me lembrando que nós temos você. Nós temos uns aos outros. Eu imagino você sozinha. Quantas vezes eu fui até relaxada falando para você, Glaucio, eu não tenho ninguém, eu luto sozinha, né? É os nãos da família, isso não vai dar certo. E eu esqueci, né, por um momento que eu tenho você, eu tenho as outras pessoas que trabalham comigo, eu tenho as outras pessoas que disseram sim para mim, né? E é por elas que a gente tem que lutar ser melhor a cada dia, né? Eu sempre falei para, às vezes eu falo para você, olha, você vai ter orgulho de mim. Às vezes eu falo, né? Olha, você vai, nós vamos ficar dourada, nós vamos ficar esmeralda, nós vamos ficar prateada, porque a gente sente o seu sonho para nós, né? Você sonha um sonho para nós. Você diz assim, eu não sonho. Você não sonha para você, mas você sonha para nós, né? E é bonito ver quando a gente anda só numa visão. É bonito ver quando a gente está com o coração no reino, com a mente no reino. O Senhor ele vai trabalhando de uma forma que você cresce, mas você fica, né, naquele degrau. Então, é de Deus, a presença de Deus veio de Deus na minha vida. Essa outra empresa que eu trabalhei, eu desisti uns meses antes até de você sair, né? Você sabe. Disse também que eu não ia mais trabalhar com ninguém, mas quando eu vi você, disse que se a Gláucia está nessa aí, é verdadeiro, vai dar certo. E foi que eu dei o sim, né? E eu sou muito feliz, muito grata a Deus. Hoje eu recebi uma mensagem do Jean lá, que ele colocou meu nome lá no stories dele, e eu mandei uma mensagem para ele, né? Agradecendo a você, agradecendo a ele, que eu aprendo também muito com o Jean, agradecendo a presente de Deus, porque eu falei no áudio hoje que nós temos o melhor suporte, um suporte que pode até demorar um dia, 2 dias, mas eles solucionam. Não é igual nas outras empresas. Olha, isso eu não posso resolver e pronto. A presença de Deus sempre dá um jeito para solucionar alguma coisa nossa. Então, é uma família para mim, da presença de Deus, é uma família, não só meus colegas, não só as pessoas que estão acima de mim, mas também as pessoas que estão abaixo. Assim, em liderança, não como pessoa, como você diz, nós somos todos iguais.
Eu sempre falo também, que eu aprendi com você, que se está difícil é porque tem vitória e nós somos capazes de superar tudo. Então, minha gratidão a Deus, a presente de Deus, a Gláucia, depois de Deus, na presente de Deus é a Gláucia, e a cada um de vocês, meus colegas e as pessoas que trabalham comigo, meu muito obrigado. Tá? Que vamos, que hoje é só 1º de maio. Amém, Amália. Eu sou muito grata por ter você aqui e eu já falei pra você e eu vou falar de novo. Eu tenho muito orgulho de você, do que você está conquistando e do que você está construindo, porque é com a sua mão, é com o seu esforço, é com a sua dedicação, é com o seu trabalho, né? Eu não tô vendo a Auristeia aqui, mas a Auristeia também tá junto com a gente. Ah, tá ali, ó, com a Kézia. Ela tá aí, sim, a Você quer falar alguma coisa, Auristeia? Fala aí, minha líder! A única mulher que bate 2 graduações no mês. Ela é dessas, ela não gosta de bater uma não, ela gosta de bater 2 no mês, né? A Auristeia bate prata, daí bate esmeralda, na próxima vai ser ouro e rubi. Eu tenho até medo disso. Ai, ai. Fala aí, Auri, quero O ouvir microfone você. tá desligado. Peraí, viu? Agora Ligando. Oi. Oi. A palavra é gratidão só, né? Nós estamos hoje numa reunião de família, no encontro de família, mas não podíamos deixar de parar, né? Para ouvir os testemunhos que tanto nos edificam, né? Amém. Ai, por isso que eu fiquei tava lá no desligada. quarto com meu menino, escutando, eu morri de chorar, senão eu vou pra lá, porque eu acho que você vai pedir pra Aura e falar, Kézia- então eu vou logo. Aí Kézia foi o pirralho dela, chorou, ela foi pro quarto, eu digo, Aí leve quem o chorou vídeo. foi eu, ouvindo depois. Ai, pronto, e Kézia chorando contigo aí, tá, Glaucia? Mas assim, como eu já ouvi várias vezes o testemunho de Glaucia, hoje na hora de optar, porque o telefone a operadora de Kézia não pega aqui onde eu moro, e nós viemos hoje em reunião de família, depois de tantas perdas, nós nos juntamos para agradecer a Deus, né? Afinal de contas, a nossa família toda teve Covid, Amém. e nós estamos aqui. Aí, na hora de dividir, eu tive que liberar o telefone para a Kézia, porque aí ela ia ouvir experiências que eu já tinha Amém. ouvido. Mas eu sou muito grata, Auristeia, muito grata, né, por você estar conosco, muito grata por você trabalhar conosco, muito grata por você nunca ter desistido também, né? A gente sabe, conhece suas limitações, sabe até onde você pode ir, e você sempre tá indo muito além do que você mesma acha que consegue, né? Então, é exatamente o que eu falei para todo mundo aqui. Às vezes a gente nem sonha tão alto com algo, mas o Senhor, Ele vai nos fazer viver isso que Ele tá sonhando pra gente, né? Então, eu só quero deixar registrado aqui minhas sinceras gratidões por você estar com a gente, viu? Eu tenho aqui, pessoal, também que deixar registrado a Paloma. Vocês sempre veem o nome dela lá no relatório em número 1, né, de liderança. A Paloma também iniciou esse negócio comigo. Aí a Paloma trouxe o Lucas Garcia, que hoje é o nosso Rubi. É um grande líder também. O Lucas trouxe a nossa grande líder, a Débora Rodrigues, de Curitiba. Inclusive, ela veio na minha casa aqui esses dias. A Andréia Proença, né? Andréia Proença também é uma grande líder, já é da nova geração, já é desse novo momento que a gente está vivendo. Tenho a Gessana também, que é minha direta, né? Que é uma das minhas líderes. A Gessana é minha sobrinha, ela tem 18 anos e ela já tem uma equipe fantástica dentro da empresa também, né? Eu tenho... quem mais que eu tenho, Amália? Me ajuda aí. Eu tenho a Jane, eu tenho a Gabriela como minha direta, eu tenho a Lana, que é da nova geração também, que é como minha direta. Aí os demais líderes, eles já são pessoas que já foram, assim, se reproduzindo através da minha liderança, né?
Então tem a Raquel, tem a Luzinete, tem o Alexandre, que é um grande líder, e assim por diante a gente vai se multiplicando e a gente vai fazendo a nossa família crescer, né? Alguém quer comentar alguma coisa? Tá aberto, pode abrir seu microfone e falar. Falar sobre os seus sonhos, falar sobre o que Deus falou com você. Não precisa abrir a câmera não, só o microfone. Não? Então tá certo, gente. Tudo bem, gente? Boa tarde, paz do Senhor Jesus a todos. Oi, Anderson. Como é que você tá? Tô bem. Tá chorando? É. Tem Olha horas só. que a gente não aguenta, né? Verdade. Quero te dizer só uma coisa. É bom pra todo mundo também, né? Nenhum deserto que a gente passa é em vão. Todo deserto tem um propósito. Todo vale que a gente passa tem um propósito. Ele deixa marca, deixa feridas, mas nos ensina. E é necessário passar para que quando o Senhor Deus nos colocar onde Ele quer, aquilo venha como bênção para nos sustentar aonde Ele quer nos colocar. Nada em vão. Toda dor, todo choro, todo momento que orou e que talvez não sentiu uma resposta ou não sentiu presença, tudo isso tem um propósito diante de Deus. Cada deserto tem. Cada um que é lançado num poço como José, traído pelos irmãos, tem um propósito. E esse propósito está se cumprindo na tua vida. Amém. Olhar para você, te conhecer, é bênção para mim. A minha filha tem 6 anos. Quando ela escuta a sua voz, ela já sabe. Pai, é a Gláucia? Entendeu? Você, a Débora, vocês são bênção demais. Eu vejo tanto vocês como a própria presente de Deus como um real presente para mim e para minha família. Amém. Tá? Deus continue te abençoando. Você e os demais são exemplos para minha vida. Esse teu testemunho edificou muito a minha vida. Amém. Tá? É um exemplo e um instrumento na mão de Deus. Tá bom? Amém, Anderson. Deus te abençoe. Amém, muito obrigada. O deserto, ele nos forja, né? Ele nos molda, ele forja o nosso caráter, o deserto. Então eu acho que ninguém vai ser bem sucedido sem antes passar por ele. Eu não consigo entender alguém que vai sair para a terra prometida do nada, né? Sem antes passar pelo deserto. Porque é lá que a gente é forjado pelo Senhor Jesus Cristo. É por isso que lá dentro do meu perfil do Instagram, eu nunca vou tirar aquela frase lá, com princípios inegociáveis. Eu prefiro perder qualquer coisa do que ter que negociar os valores do Senhor, né? Então, o deserto, ele faz a gente, prepara a gente para viver aquela grandiosidade que o Senhor tem nos preparado, né? Que só Ele conhece. Igual eu falei pra vocês, daqui pra frente eu não sei o que vai acontecer, né? Mas Ele sabe, Ele já me jogou lá no deserto, eu fiquei lá por muito tempo e eu não vou sair da vontade do Senhor em nome de Jesus Cristo. Amém. Deus te abençoe. Amém, Anderson. Um abraço. Obrigada. Né? Um abraço pra sua filha, hein? Como é que é o nome dela? Alicia. Ô, Alicia, um abraço pra você, viu? O nome da minha mãe é Alice. Ah, viu? Rafael, Alicia, se eu não me engano, é graciosa o significado. Que legal. Tá bom? Que Deus te abençoe. Amém. Oi, voltamos. Voltou. Caiu aqui a ligação. Só para concluir, né? Que nós temos... quando a gente estava falando, caiu o celular descarregou e a gente correu para procurar um lugarzinho para carregar. Tá? Desculpa aí. Mas, só para concluir, a nossa palavra de gratidão, que a gente tem crescido com o testemunho de cada um de vocês, né? E eu, ontem,
depois da meia-noite, eu já coloquei no meu grupo que esse mês de maio ele será maior. Amém. E nós estamos declarando isso em nome de Jesus, que nós queremos um mês maior para nós, para nossa rede, né? Porque nós cremos num Deus que faz além daquilo que nós planejamos e pensamos. E nós temos planejado coisas grandes diante de Deus, e nós queremos ministrar a grandeza do nosso Deus sobre a tua vida, Gláucia, ainda mais, né? É notório o que Deus faz nas nossas vidas através da sua vida. E eu consigo ver um pouquinho, né, da impossibilidade do agir de Deus nas nossas vidas quando eu vejo você dizendo, acredite que você é capaz. E muitas vezes a gente está para baixo, a gente realmente não acredita. Por isso que tu dizes para mim, né? Eu digo direto, mas o Deus age na impossibilidade é um lema meu, porque eu tenho visto isso, eu tenho feito a fé rir da impossibilidade, porque Deus tem agido na minha vida de forma sobremaneira. Depois do Covid, eu fiquei muito mais fragilizada fisicamente, muitas dores, mas eu digo, bom, se Deus me botou ainda mais em cima de uma cadeira ou em cima de uma cama, é porque Ele quer que eu mexa muito mais os dedos, né? Então, meu celular que aguente, porque eu estou aqui para fazer diferença em nome de Jesus. Amém. E que a beleza de Cristo se veja em nós. Amém. Amém. Deus abençoe você, Deus abençoe a Malha, aqui do jeitinho dela. Bem diferente, cada um de nós temos uma maneira diferente de agir, de falar, né? E a Malha, do jeitinho dela, tem sido bênção na minha vida também. Amém. Sabe? Eu também ministro essa diferença do mês de maio nas nossas vidas. Amém. Porque se eu quero um maio maior, eu quero um maio maior ainda para a Malha. Amém. Porque eu não quero só para mim. E eu quero para tu. E nós, né, nós somos uma rede. Amém. E nós temos que crescer juntos, certo? Amém. Então, é assim, o compartilhar, o agir de Deus, o que eu sei, eu quero ministrar na vida de outros. E eu quero que o Senhor me recompense por isso. Porque eu não sei ser sozinha. Eu estava compartilhando agorinha com uma pessoa, falando do que tem sido presente de Deus na minha vida. Porque tem sido muito grande. Amém. Então, tudo que Deus fez por mim até hoje me impulsiona a fazer muito mais pelos meus. Então, que Deus nos abençoe. Amém, Euristeia. Muito obrigada. Deus abençoe, viu? A gente está aqui com 40 pessoas, tá? A gente está aglomerando um pouquinho. A gente está aglomerando um pouquinho, mas é uma aglomeração santa. Amém. Beijo, gente. Beijo. Obrigada. Beijo, Tchau. Kézia. Gente, Tchau. alguém quer dar mais uma Tchau. palavra? Quer comentar alguma coisa? Ninguém quer? O Júnior é o único corajoso que resolveu mostrar o rosto ali, né, Júnior? O resto, a mulherada é tudo escondida. Ah, o Anderson mostrou também, né? Ai, ai, ai. Ninguém quer comentar nada, não? A Cileia apareceu, bonita. Se ninguém quer comentar nada, não, vamos tirar um print agora aqui. Vamos tirar um print. Abre a sua tela aí, tira um print agora. Posta lá no seu Instagram. Vou fazer igual o Jean, né? Posta lá e me marca. Ai, ai, ai. Ó, vou tirar um print agora. Vai lá. 1, 2, 3 e... X! Isto! Vou tirar um print maravilhoso aqui pra postar de vocês lá. É isso aí, gente. Muito obrigada pela participação. Muito obrigada por vocês estarem aqui comigo hoje. Esse é um pouquinho da minha história, um pouquinho da minha verdade. E tudo que a gente vai construir com vocês vai ser maravilhoso em nome de Jesus Cristo, para que o nome do Senhor Jesus Cristo seja louvado através da minha vida, através da sua vida em todo tempo, hein? Beijo no coração. Tchau, tchau. E até um dia pra gente se encontrar num grande auditório,
Com todos vocês sentados numa cadeirinha, eu com um belo do microfone lá na ponta e vocês como os meus convidados para soltar a sua palestra, hein? Esse é meu sonho daqui pra frente. Tchau, galera! Tchau, um beijo, fiquem com Deus!